alegria estar aqui. Uma alegria mesmo. Bênção do Senhor para a minha vida. Obrigada pela confiança, viu, Miriam? Obrigada pela confiança, pastor, pastores, irmãos queridos. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui. É um peso de responsabilidade, mas é um privilégio também. Estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Esse tema, que é a inteligência emocional, eu fui convidada a falar ontem também. Então, eu estava lá na PIB do Leblon, na primeira igreja batista do Leblon, falando a um grupo de mulheres sobre inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal. E esse tema está assim, não é? Esse tema, dessa forma, está assim, né, pipocando e todo mundo falando em termos. Mas ele sempre foi tratado de uma outra forma, porque todos nós desejamos ser inteligentes, não desejamos? Eu desejo, gente. Eu acho que não sou só eu, não. Acho que todos nós desejamos ser inteligentes. Ser inteligente é bom, não é? A gente olhar alguém inteligente, até a forma de falar, a postura, quando a gente olha assim, opa, eu acho que eu quero ser desse jeito. A inteligência, é bacana isso. Né? Às vezes está na moda um tipo de inteligência. Às vezes, num outro momento, está moda outra forma de expressar. E ao longo da caminhada cristã que o Senhor foi me concedendo, eu fiz pedagogia, mas antes a gente já era formada na igreja, né? Aquela coisa de trabalhar na igreja, graças a Deus. Ter crescido na igreja foi um privilégio também, uma bênção do Senhor. Estar sempre à frente. E aí, quando eu nem sonhava muito em me casar, mas tá bom, Senhor, se algum dia eu me casar, eu quero me casar com alguém que acrescente o teu reino. Que possamos trabalhar juntos para a honra e glória do Senhor. E Deus me deu esse homem que me ajudou na caminhada. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Sócrates na minha vida, porque ele sabe das minhas inseguranças, não é? A gente está há 40 anos casado, gente. É uma caminhada, né? E eu amo meu marido. Eu amo esse presente que o Senhor me deu. E 40 anos, né? Nem vou falar quanto tempo. Não, eu falo sim, me casei com 19 anos. E aí, ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo com o Senhor a trabalhar a nossa inteligência emocional, não é? Porque eu imagino, gente, assim como acontecia comigo, ele se casou comigo com 19 anos, 18 para 19, a gente se conheceu, eu fiz 18 e casei com 19. Você imagina agora eu com 60? 60, gente, não acredito. Mas com 60, quanto a gente foi se transformando? Não só eu estou falando de mim, mas ele também. E às vezes a gente se olha e diz assim, meu Deus, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Renova, Senhor, em mim. Olha o que a gente está cantando desde cedo. Adorando ao Senhor e pedindo a Ele que transforme de dentro para fora aquele amor que um dia existiu. A gente estava falando do amor do Senhor Jesus, mas eu exemplifico aqui agora. E assim, parece que a coisa está mais para lá do que para cá, mais morto do que vivo, não é assim? Às vezes a gente está assim. Mas o Senhor vem e também nós buscamos, porque é essa a questão. O Senhor está ali e nós vamos buscando. E quando o Senhor renova, é o que você estava cantando, que voz linda que você tem, viu? Deus continue te abençoando. Então, assim, o louvor e a adoração. Então, a gente vai vendo, não vai vendo a glória do Senhor? Isso, irmãs. E aí a gente vê o renovo do amor. E eu fico pensando sobre isso, na misericórdia do Senhor por nós, que é tão grande, que é tamanha, que eu estou aqui hoje. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela Giane, que indicou meu nome para você, como você falou. Giane Preciosa, o Moisés, as meninas, a Igreja Batista do Fonseca, a Igreja do Senhor. Então, hoje nós estamos aqui para pensar sobre isso. Já estamos pensando. A gente já está pensando desde sexta-feira e pensando sempre, né? O pensamento é aí o que a gente pensou. Sobre o que nós temos pensado? Sobre o que nós temos pensado? Gente, esse negócio é sério, hein? Sobre o que nós temos pensado. Foi na sexta-feira. E aí depois o outro mensagem, foi outro tema, discernimento espiritual, características de uma mente transformada. Olha só, hein? Discernimento espiritual, características de uma mente transformada. A gente pede discernimento, a gente pede ao Senhor sabedoria, a gente pede e a gente busca. Às vezes a gente encontra, porque está pedindo da forma correta.
mas às vezes a gente não encontra, porque o Senhor sabe quem nós somos. Né? E hoje a gente está pensando inteligência emocional e a mente de Cristo. Olha que coisa mais gostosa. Inteligência emocional e a mente de Cristo. Então, como pedagoga também, eu fico pensando, né, nesses detalhes e nas conceituações. E a inteligência, como eu falei, eu quero ser inteligente. E desde muito pequena, quando eu via as mulheres lá na frente, os pastores e aqueles irmãos que falavam de uma forma bacana, que mexiam, que moviam aqui dentro de mim, né, de dentro para fora. Mas eu ficava observando e falei, Senhor, se algum dia o Senhor puder me dar isso, por favor, me dê. E eu vou buscar, e a gente vai aprendendo na palavra do Senhor, busque o conhecimento, busque a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Mas quanto mais distanciados nós estamos do Senhor, menos inteligente emocionalmente nós nos tornamos, gente, vocês sabem disso. Quanto mais próximos do Senhor, quanto mais próximos da essência de Deus em nós, mais nós nos parecemos com o Senhor e refletimos o Senhor. Mas quanto mais distanciados do Senhor, quanto mais distante da luz, o que vai acontecendo conosco? Vamos ficando apagadinho, né? A ponto de apagar tudo mesmo. Então, quando nos voltamos ao Senhor, aí vamos nos parecendo com Ele. A mente de Cristo a gente vai conhecendo. Mas a inteligência? Pois é. Ao longo da caminhada humana, ao longo da história, a inteligência ela foi sendo pesquisada, porque nós somos inteligentes. O Senhor nos criou com a inteligência. Ele nos criou dessa forma. O desejo de conhecer. Tanto que o desejo de conhecer nos levou também a pecar. Né? Mas é um outro momento isso. Mas o desejo de conhecer, o desejo que está lá dentro, colocado pelo Senhor, ele é nosso. Isso é bom demais quando a gente vai desenvolvendo. E quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a coisa vai ficando melhor ainda. Porque há um tempo atrás, a gente lembra que era só assim, o QI, né? Qual é o seu QI? A sua inteligência, né? É assim, de inteligência, qual é o seu coeficiente de inteligência? Aí faz aquele teste, aquela bateria de testes, e aí você alcança X número, X número. A gente, meu Deus, essa pessoa tem 140 de inteligência, nem sei, né? Mas 103, 112, não sei o que lá, é um parâmetro. E aí é considerado, né, o bam, ou a bam. Só que ao longo também foi se percebendo que só ser inteligente e ter conhecimento não fluía muito bem, não. Porque tem muita gente inteligente, mas que tem nada a ver, não se relaciona bem. Aí os psicólogos, nessa caminhada, né, percebendo, não só os psicólogos, as cabeças pensantes de uma forma geral. Em 1980, um psicólogo, PhD, lá de Harvard, e Harvard também já tem uma história muito linda por trás, quem quiser conhecer, pode conhecer. Hoje já está diferenciada, mas tem uma história linda. Esse psicólogo, o Howard Gardner, lá em 1980, ele criou umas coisas que a gente já ouviu falar, que são as inteligências emocionais. Né? Quem vai dizer? As inteligências múltiplas. Pois é, inteligência assim, inteligência assada. Ele falou assim, teoria das inteligências múltiplas, em 1980. Tá? Aí a gente tem a lógico-matemática, o nome já diz, né? Lógico-matemática, aquela pessoa que tem uma cabeça pensante para a área da matemática. E a gente fala, não sei o que lá, e aí a pessoa já botou ali, já pensou, já falou as medidas, né? As coisas certas. Aí a pessoa vai ser um engenheiro, vai ser um arquiteto, vai ser alguém que está ligada a números, ela tem essa facilidade com números. Eu não sou muito assim, não. Mas, ao mesmo tempo, meu marido é assim. Mas, ao mesmo tempo, eu lido com outras coisas na área de uma outra inteligência que precisa também da dimensão espacial, da matemática e tudo mais. A gente vai fazendo isso. Aí tem a linguística, uma inteligência linguística, que é aquela que é voltada para letras. As pessoas gostam de ler, né? Gostam de observar os textos e ler o texto, de interpretar textos. Tem facilidade com a linguagem, aprendem línguas. Isso é muito legal. Olha, outra inteligência. Tem gente que tem as duas, né? Mas é uma outro tipo de inteligência e tem a musical. Sabe aquela coisa?
né? A música que a gente está vendo ali e que também tinha outra menina tocando ali, vocês tocando aqui, nós cantando. Uma inteligência musical que vai sendo desenvolvida, é um talento musical. A pessoa produz uma música, tem facilidade para isso. Já tem outras que não têm facilidade para isso. Aí tem outra que é a inteligência corporal sinestésica, aquela que a gente toca também, mas a gente consegue fazer coisas com o nosso corpo. Jogador de futebol, balé, né? Coisas que a gente vai se expressando, os artistas corporais de uma forma em geral. A gente também tem isso nas nossas igrejas. É outra inteligência. A inteligência espacial. Tem gente que não tem noção nenhuma de espaço, né, gente? Para dirigir, então, às vezes, meu Deus, vai botar um negócio assim, de assim, olha, 20 centímetros, 30 centímetros, não tem noção. Então, não consegue fazer um painel como aquele ali, não consegue se vestir muito bem, por causa da inteligência espacial, aquela coisa também da gente que tem muito, né? Assim, os homens têm uma inteligência espacial melhorada que as mulheres em alguns sentidos, tá? Nossa, na percepção, assim, do todo, a gente tem muito melhor em alguns momentos. Mas na direção, por exemplo, por isso que eles têm alguns mais facilidade em estacionar, em ver aquelas questões assim. Alguns mesmo, porque outros não têm. Mas algumas mulheres já estão desenvolvendo isso de uma forma que... Então, essa é a questão. A gente se desenvolve, mas às vezes a gente não consegue desenvolver muito bem, mas a gente desenvolve. Essa que é o X da questão. Tá? É assim, interpessoal. Nós nos relacionamos bem uns com os outros. Tem gente que tem uma facilidade muito grande. Chega e fala, chega e expõe, conversa com o outro. Aí você chega e quer ouvir. Ai, preciso de alguém que me ouça. Aquela pessoa está ali disposta a te ouvir. Isso é interpessoal. A gente tem uma empatia com o outro. Já tem outro que é intrapessoal, mas voltado para si. É um outro tipo de inteligência. Tem gente que não suporta se ouvir, né, gente? Não consegue ficar parado um instante. Porque quer todo movimento, porque se parar para se ouvir, meu Deus, o negócio lá dentro está tão barulhento que não consegue lidar consigo mesmo. E aí, quem consegue parar um pouco, se ouvir a voz do Senhor também, é um outro tipo de inteligência. Parar. Tem gente que não consegue. Essa inteligência interpessoal e a intrapessoal. Consegue se analisar, consegue perceber o que sente, buscar ao Senhor de uma forma diferente também. E essas são as 7 iniciais. Aí depois, ao longo da caminhada, foi se estudando e chegou-se à conclusão de que também existia uma inteligência naturalista. Ela está muito comum hoje em dia, né? A pessoa muito voltada para a natureza, e gosta de plantar, e gosta de colher, e gosta dessas coisas voltadas realmente para a natureza, né? Na praia, no mar. É uma inteligência. Tem gente que não suporta nada disso, não é assim? Tem gente que é urbano, mas tem gente que gosta muito, se dedica a isso, se torna fera nessas coisas. Aí a outra inteligência que foi surgindo ao longo da caminhada, pensada, é claro que elas todas já existiam, né? É a gente que foi destacando isso aí, foi nomeando, porque a gente gosta de nomear as coisas, né? A gente gosta disso. Aquela que está relacionada à existência, à inteligência existencial, a nossa existência. Aí a gente vive num tempo mais místico, inclusive. Já reparou isso? Então, a gente está pensando mais nisso. As pessoas pensam no cosmos, naquelas coisas, e param para pensar e meditar. Tem gente que ama isso, tem gente que não suporta isso. É um tipo de inteligência também. E aí nós aqui colocamos a inteligência espiritual. Eu coloquei e gosto de destacar a inteligência espiritual. Está muito ligada à existencial. Mas, de uma forma geral, o mundo aí fora, os conceitos e as culturas não tratam dessa forma, tratam apenas como a espiritualidade. Mas quando a gente pensa um pouco o que a gente está fazendo aqui, a essência de Deus em nós é uma inteligência espiritual. É maravilhoso isso, queridos. Então, em 1980, o Howard Gardner pensou dessa forma e ele escreveu um livro sobre isso, e vocês já ouviram também sobre isso. Mas aí, ao caminhar, então, o Goleman, que é o Daniel Goleman, também um psicólogo e professor e várias coisas, o Goleman, ele trabalhando mais a inteligência emocional, ele foi pensando o seguinte, nós precisamos ter uma inteligência emocional.
O que é isso? Eu preciso aprender a lidar com os outros. Então, eu tenho todas essas inteligências aqui que a gente falou. Tá, eu tenho. Você vai ver que você tem algumas, são mais assim, né? Evidentes, mas você tem um pouquinho de cada uma. Uma você é ótima, outra você é mais ou menos, e outra realmente, mesmo que a gente se esforce muito, a gente não consegue. Dá licença. A gente não consegue muito. Mas aí a gente vai caminhando e vai vendo isso. Nós, então, temos como inteligência emocional 5 pilares, que são autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Vou ler de novo, que eu falei muito rápido aqui. Aí você vai ver que você vai se encontrar aí, ó. A minha inteligência emocional, segundo Goleman, né, Daniel Goleman, ela se processa, ela se mostra da seguinte forma: quando eu tenho um autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu me afirmo. Por isso, hoje, cada vez mais, nós somos incentivados a isso, a um autoconhecimento, né? Da gente fortalecer isso em nós, porque quanto mais nós nos conhecemos, melhores nos tornamos, e a gente acredita nisso, e é assim que é mesmo. Você vai vendo, e nós vamos vendo, que tudo isso já estava lá na palavra. Mas o homem, no conhecimento humano, a gente vai adquirindo isso e vai trabalhando de uma forma, e o Senhor vai nos mostrando. E quando a gente une, né, o que eu gosto de chamar da psicoteologia, a gente vai encontrando um ponto aqui e um ponto ali, e é isso que nós estamos buscando aqui hoje. Esse conhecimento humano que já existia e está sendo descoberto ao longo da caminhada. Então, quando eu tenho um bom conhecimento, autoconhecimento, isso me faz bem, isso faz bem com o outro, uma autorregulação. Ai, gente, uma autorregulação. Isso me lembra algo do fruto do Espírito. Lembra você? Qual é aquele últimozinho lá que a gente nunca lembra dele, ou quase nunca lembra dele? Domínio próprio. Ai, ai, ai. Como é difícil o tal do domínio próprio. A gente gosta da alegria, a gente gosta da paz, a gente gosta da longanimidade, né, da resiliência, a gente gosta da bondade. Mas o domínio próprio quase ninguém fala, porque nós não somos incentivados ao domínio próprio. Nós somos incentivados ao autoconhecimento. Olha que diferença. Mas vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho. Automotivação, você precisa. Gente, vocês já viram no Instagram? Essa semana que eu peguei essa virose brava que está rolando aí pelo Rio, e aí eu estava lá observando, mas ainda fui ficando meio deprimida. Semana retrasada, falei, gente, eu vou me afastar das redes sociais, porque eu estou me desmotivando, porque eu vejo fulano que está fazendo isso, ciclano que está fazendo aquilo, não sei o que lá, e eu estou aqui. Aí eu falei, quer saber? Vou me distanciar disso. E fui ficando melhor, graças a Deus. Por quê? Porque a gente vai olhando para o outro e a gente assim, você que está aí, não é assim dessa forma que eles botam aquelas frases lá motivacionais, né? Mas assim, você que está aí em procrastinação, você está procrastinando. Então, para com esse negócio de procrastinação, vamos, levanta e corre e anda, não sei o que lá, toma banho às 5 da manhã e vai, faz ginástica e faz aquilo. Só de ler tudo aquilo eu já vou ficando cansada. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que eu preciso de tanta coisa, mas assim, pois é o tempo que a gente está vivendo. E aí a gente começa a se autopunir, né? A gente começa a se sentir culpado e se autodesvalorizar por não fazer tudo aquilo que se espera. Mas calma aí, a gente está só levantando os pontos. A empatia, a gente ter aquela empatia com a outra pessoa, né? A gente torcer por ela, a gente ter... É a autoempatia também, né? A gente precisa aprender isso, cuidar do outro também, cuidar da gente. Habilidades sociais, a gente tem que ser simpático, né? A gente tem que resolver todas as coisas, a gente tem que conversar, chegar na igreja e falar, e se vai num evento, ou se vai numa outro ponto, tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer. Aí a gente diz que a palavra diz assim, olha, você não pode ser tímido, porque se você for tímido, olha, você não vai entrar no reino dos céus. Então assim, gente, as coisas ficam meio enlouquecidas. Aí eu não sei o que eu sou. Se eu sou tímida, ou se eu tenho que falar e sair falando, mas aí a palavra diz que eu tenho que ter cuidado. Aí eu fico, meu Deus, que negócio é esse? Eu vou, não vou, fico, mas se eu ficar também não vai ser bom. Então eu tenho que ir. Ai, gente, e aí a gente vai vendo que essa questão da inteligência emocional, ela é muito importante. O mundo trata e nós vamos aprendendo.
nas nossas profissões, como é que a gente vai lidar com a pessoa? Se você tem uma postura, você afasta o cliente, se você tem uma certa postura, você atrai. Olha a empatia aí, como a gente lida com o outro, e tudo isso a gente vai aprendendo. Então a gente vai vendo que ao longo da nossa caminhada, a nossa inteligência ela vai sendo também aprendida e moldada. A nossa inteligência emocional, independente de ser cristão ou não, ela também pode ser aprendida e nós vamos nos tornando cada vez melhores. Mas quando nós pensamos nessa metamorfose que é o motivo de estarmos aqui, que é Jesus, não é o que a gente cantou ainda agora? É Jesus, por isso que eu estou aqui. O amor do Senhor por mim foi tão grande em determinado momento que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que faz toda a diferença. Sabe aquela luzinha que pisca assim? Aquela lâmpadazinha? Uau! É isso que faz toda a diferença para mim e para você, que somos do Senhor. Somos do Senhor? Será que somos do Senhor? Somos do Senhor. Se somos do Senhor, essa metamorfose, que a gente está aqui, eu estou me referindo à palavra que está ali embaixo, essa metamorfose, essa mudança de mente tem que acontecer conosco. Ela deve, mas não só deve, ela tem que acontecer. Porque quando eu estou em Cristo, eu sou o quê? Uma nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E quando eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, alguma coisa está se processando em mim. Porque não aconteceu só naquele momento ali, pum, me converti, pronto, e parei naquele momento. A nossa vida não é uma foto apenas, a nossa vida é um filme, é dinâmico. Quando eu me converti, então, eu fiquei ali parada naquilo, e agora? Não. Né? A salvação, ela vem, ela é um processo de santificação. E a obediência é o que está acontecendo ao longo da caminhada, para a gente se santificar lá com o Senhor. E a palavra nos diz que até que todos cheguemos a esse ponto, então todos vamos nos animando. Todos nós, então a igreja, a liderança, pensa num momento como esse, em que a gente para poder refletir melhor. E a gente vem pela manhã, num domingo, cantar louvores ao Senhor. Gente, que coisa mais gostosa é louvar ao Senhor. Não tem como a gente ficar igual. Não tem como a gente ficar igual. E aí a gente vem, a gente louva, a gente se enche do Espírito do Senhor, mas a gente volta para casa. A gente volta para casa. A gente tem horas aqui na igreja, 1, 2 horas por domingo, de manhã, às vezes 2, 3 também. Ao longo do domingo, talvez 5 horas no todo. Mas quantas horas por semana mesmo a gente tem ao longo da caminhada? Muitas horas. E a gente sai daqui de um jeito, quando chega o segundo de manhã, o negócio já está diferente. Quando chega na terça, na quarta, na quinta, na sexta, então, a gente já está precisando desse renovo. Isso também faz parte do viver cristão. Quando nos encontramos, a fogueira, a brasa longe da fogueira, o que acontece com ela? Fica apagada. Mas quando a gente se une à fogueira, a brasa se acende. Isso é reflexo da igreja do Senhor. Ela nos fortalece. Antes disso aqui, é o Senhor que nos fortalece. Agora, eu preciso, com a minha inteligência emocional e com a mente de Cristo, não me deixar abater de uma forma tão horrorosa a ponto de chegar na sexta-feira, eu não estou suportando nada. Agora sim, entra umas coisas meio que a gente fica levantando assim, meio com dificuldade. Por quê? Eu preciso usar da inteligência que o Senhor me deu? Preciso. Eu tenho coparticipação nisso? Tenho. A gente precisa aprender que todos nós não temos todas as inteligências e não somos bons em tudo, mas nós queremos ser bons em tudo. Mas quando nós queremos ser bons em tudo, às vezes a gente não é bom em nada. Então a gente tem que conhecer, nós temos que conhecer aquilo que o Senhor nos deu, sabe, aquele dom que o Senhor nos deu, para a gente fazer daquilo melhor.
Isso, para a gente fazer do que o melhor. E eu me coloco aqui nesse instante, um exemplo meu. Eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou introvertida. Mas eu já melhorei muito, né? E aí eu me lembro do meu marido falando, vai lá, amor, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Vai lá, você é boa nisso. A gente precisa de gente assim na nossa vida, né? E mesmo assim, eu vou, e aí eu fico gelada, aí eu fico suando, aí não sei o que lá, mas hoje já está menos. Mas é o meu jeito de ser. E quando eu ficava me cobrando muito, falando, mas que coisa horrível. Né? Essa questão da culpa que vai colocando, a gente vai se colocando culpas. E o outro também não ameniza, não. Né? Aí, mas você tem que fazer, porque eu vi que você canta bem, então você tem que cantar em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque você canta. Então tá. Mas você canta sim, você canta por um tempo e você gosta de cantar, quer louvar ao Senhor. Mas você começa a ver que passou um tempo, o ministério do louvor, então o cantar já não é mais o suficiente, ou então não é que não seja o suficiente, o Senhor vai descortinando uma outra coisa, um outro ministério na sua caminhada. Aí, mas a pessoa assim, mas que isso? Você não pode parar de cantar. Porque você faz isso muito bem. Você sabe disso. Né? Você tem consciência disso, mas o Senhor está te mostrando uma outra caminhada. Né? Ele vai mostrando. É tão interessante quando o Senhor faz isso conosco, mas nem sempre a gente gosta, não, porque a gente já está acostumado com aquela coisa lá que a gente já estava acostumado. E é isso que eu fazia bem, é isso que eu faço bem. Mas ao longo da caminhada, o Senhor foi te dando coisas, o Senhor foi me dando coisas também, para que hoje eu possa estar aqui com menos temor, com mais segurança, mas não somente a minha segurança, a segurança que vem do Senhor, porque eu também aprendi uma mensagem que eu li, um livro que eu li para pregadores, essa questão de que enquanto a gente está saindo dali, subindo e chegando até aqui, a oração que deve vir ao nosso coração e à nossa mente é: Senhor, que o Senhor seja visto, que o Senhor seja percebido. Mas a gente não quer o retorno? A gente quer. Mas Deus, o retorno primordial, o primeiro é esse, é que a tua glória seja vista. Porque quando a glória do Senhor é vista, meu Deus, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Aí a gente vai vendo que a palavra do Senhor vai nos mostrando isso. Mas interessante que, como eu já levantei alguns pontos aqui, essas são as inteligências que a gente viu e tudo mais. Mas a palavra que o mundo nos traz é o seguinte, assim, ó, você encontra sabedoria quando você olha para dentro de si, sabe? Olha para dentro de você, né? Você vai encontrar a sua verdadeira sabedoria. E tem aquela história assim, ouça seu coração. Quando o seu coração fala, ouça seu coração, siga seu coração. Porque é aí que você vai ser feliz. Essa é uma mensagem que o mundo mostra para nós. E ele mostra que a inteligência, a nossa inteligência está dentro de nós. São as nossas inteligências. É ok. Isso aí, a palavra de Deus já não mostra isso também. Mas ela nos desperta dizendo que o nosso coração é o quê? Enganoso. Porque o nosso coração, a gente pode dizer assim, a nossa alma, a nossa psique, nós somos formados por três, né? Assim, tricotomista, eu sou tricotomista, meu marido é dicotomista. O que é isso? O que significa isso? Né? Assim, é uma forma didática de mostrar que corpo, alma e espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Então eu tenho esse corpo, que alguns têm mais volumes e o outro menos volumes, não é? Formas de pensar, forma de sentar, forma de se expressar, é o corpo, nós precisamos dele. O Senhor nos fez corpo. A gente não valoriza muito o nosso corpo como deveria, mas o Senhor nos fez corpo antes de tudo. E eu tenho cá para mim que por isso que o inimigo odeia tanto o nosso corpo, por isso que ele quer destruir tanto o nosso corpo, e ele nos faz destruir também, porque é assim que ele usa. Porque o corpo, o Senhor fez em primeiro lugar, o corpo é a expressão de Deus, fisicamente, né? Tocar. A gente aqui, quem está aqui em espírito hoje? Assim, você conhece alguém que não está aqui, mas está aqui em espírito? Que sentido vai fazer isso? Nenhum, não é? Mas você está aqui corporalmente. Eu espero também que o seu espírito esteja aqui. Porque se o seu espírito estiver lá, né, esse espírito aqui que a gente está falando que é a alma, se estiver lá longe, de que vai adiantar? Então esteja presente aqui de corpo, né, gente? Vamos dizer assim, esteja presente de corpo e de alma. O que vem a ser a nossa alma quando a gente diz assim, a nossa alma é a nossa psique. E a gente tem coparticipação nela com o Senhor.
Nossa alma é onde estão todos os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos, o intelecto. Você já viu que a gente coloca coisa para dentro? A gente coloca, né? A gente coloca coisas. E assim, a sensação que a gente tem, sabe quando a gente vê uma coisa bonita, coisa que nos faz bem? Parece que encheu a nossa alma, foi lá para dentro, né? É um cheiro gostoso, é uma comida gostosa, é um bem-estar. Alguma coisa diferente penetrou aqui na minha mente e me fez bem o corpo inteiro. É bom demais. Isso o Senhor nos deu, essa capacidade o Senhor nos deu, a nossa alma. E a gente é coparticipativo nessa construção. O que eu estou colocando lá para dentro? O que eu estou aprendendo nessa mudança? E a gente vai vendo que essa metamorfose é muito interessante, a palavra do grego é metabole, que é mudança. E o que a gente vai fazendo conosco, nessa mudança que vai se processando, nessas coisas, porque não adianta a gente não querer mudar, a gente vai mudar, né? A mudança, meu marido escreveu um texto, a mudança é a única coisa mais certa que acontece, porque é verdade. Não adianta, a gente muda, querendo ou não, e como servos do Senhor, se nós dizemos para o Senhor, Senhor, faz isso, por favor, muda, transforma, quebra, molda e usa, não é assim? E, gente, a gente canta, mas presta atenção no que você está falando. Quebra, Senhor, sabe? Eu sou um vaso, como a gente cantou ainda agora. Quebra, Senhor. Meu Deus, o movimento do quebra. Oh, meu Deus, é muito difícil. Mas ele quebra. E aí ele novamente molda, não é? E depois que ele molda, ele vai então o quê? Usar. Aí sim, essa metamorfose da mente de Cristo vai ao longo da caminhada entrando em nós. É por isso que eu estou aqui pela manhã agora falando com o Senhor, buscando o Senhor, adorando o Senhor, com os irmãos, com a igreja do Senhor. E você também. Porque não é à toa que estamos aqui. Queremos o Senhor, precisamos do Senhor, ansiamos pelo Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E aí a gente vai vendo que o mundo fala, a inteligência está lá. A inteligência vai buscar a inteligência, sabe? Assim, ela vem de dentro para fora. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa inteligência, os nossos pensamentos, ela vem do Senhor para nós. Essa metamorfose, ela vai acontecendo do Senhor para nós. E agora, então, eu quero entrar com vocês nos textos bíblicos, para que a gente saia dos conceitos do mundo, para que a gente entre nos textos. Como é que a gente não saiu dos textos bíblicos, né? Porque toda hora a gente é lembrado, graças a Deus a gente é lembrado pelos textos, porque a vida da gente é assim. A palavra tem que estar introjetada na nossa mente, no nosso coração. E a gente vai vendo que a palavra do Senhor ela é repleta de convites de sabedoria, de conhecimento, de informação. Adquire, pois, a sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando a gente teme a Deus, a gente busca o melhor, porque a gente quer agradar ao Senhor. É assim a nossa vida. E aí você que conhece o livro de Provérbios, você já viu que ele tem 31 capítulos, né? É muito interessante. Tem gente que faz um propósito de ler um capítulo por dia. Então, faça esse propósito também. É muito legal, um capítulo de Provérbios por dia. Provérbios, gente, a gente aprende demais. A minha mãe me botava lá para ler Provérbios. Lê Provérbios. Ao longo da caminhada, nem sempre eu tinha muita vontade de ler Provérbios, não. Mas eu li, aí fui vendo o quanto isso é importante. E o livro de Provérbios, ele traz muitas chamadas e convites à sabedoria. Olha, no Provérbios 1:20, nos diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. E aí a gente que gosta de saber, a gente que gosta de conhecer, a gente anda pelos caminhos e a gente vai olhando, e a gente vai vendo coisas que a gente vai aprendendo. Eu olho ali aquele monte, aí sou lembrada do cântico que a gente já cantou hoje aqui, que é um texto bíblico, né? Eu olho para os montes. Por que eu olho para os montes? Porque os antigos olhavam para os montes. E aí eu aprendi, quando a gente foi lá em Israel, com o pastor Saião, ele foi falando, ele nos mostrou onde estava. Quando o salmista ele escreveu, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Por quê?
Aí foi o texto bíblico aqui, o texto bíblico meu, o sol não vai me maltratar, o sol não vai me destruir, e nem a lua de noite, porque era a caminhada daquelas pessoas que estavam ali naquele contexto. Eles caminhavam é pedra, gente, é muito interessante, é pedra. Aí a gente vai vendo a Bíblia ali, é pedra. E aí eu posso tropeçar, eu posso torcer o meu pé. E quão difícil vai ser caminhar com o pé torcido. Aí daqui a pouco vem um assaltante, vem outros, olha a realidade, é desde lá, né? E aí, se eu parar e ficar parada ali muito tempo, alguma coisa ruim pode acontecer, né, da natureza e das pessoas em si. E aí ele olhava para o monte, lá estava Jerusalém, lá estava a cidade. Então eu estou aqui embaixo, eu preciso caminhar, está lá, porque eu olho para os montes, lá está o socorro. Isso fisicamente, não é? Mas quando hoje nós olhamos para cima, eu olho para os montes, e quem é que está lá nesse monte? É o Senhor, é para Ele que eu olho. O meu socorro vem do Senhor. Porque se eu ficar no sol, e era justamente o que acontecia lá, ficar no deserto no sol, a pessoa vai ser torrada, né? Mas aí quando chegava de noite, o frio era muito grande. E aí fica essa questão do lunático, né? A pessoa meio lunática. Por quê? Porque de noite ele ficava meio que perdido. Tinha alucinações também. Então a história, quanto mais a gente conhece, a gente vai vendo que ela faz sentido. Mas hoje, se a gente disser para assim, eu vou olhar para o monte, eu vou caminhar para tomar cuidado para não tropeçar, eu vou não sei o quê, faz sentido, né? Faz sentido espiritual para a gente, e a gente traz para o nosso contexto. Eu vou, Senhor, olhar. Mas se eu não puder ir no monte, eu estou lá na minha casa. Aí o Senhor Jesus disse que era para eu fazer o quê? Entrar no meu quarto, fechar a minha porta e ali orar ao Senhor. Por que eu vou fechar a minha porta? Porque a ideia era justamente essa. Você ficar ali naquele local onde não há perturbação, onde nenhuma perturbação externa vai chegar. Por isso Jesus se afastava e subia ao monte para orar, porque as pessoas estavam na planície. Por isso, se estivesse lá no monte, ele ia para o mar, porque as pessoas estavam ali. Então, nós somos convidados a nos afastar e aprender mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. E a gente vai aprendendo com tudo. Devemos aprender com tudo. Buscar o Senhor. E Provérbios 10, 14 diz assim: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da morte. Olha, os sábios entesouram a sabedoria. Eu quero ser uma pessoa sábia. Não sei se já sou, ou se vou conseguir, mas eu quero. E eu estou nessa caminhada. E é isso que a gente proporciona, a chamada. É isso que o Senhor faz conosco. Olha, busque a sabedoria. A palavra de Deus está cheia de sabedoria. Provérbios 16 diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Você sabe disso. O mundo está cheio de gente, cheio de dinheiro, mas são totalmente infelizes. São pessoas infelizes. É claro que a gente também encontra pessoas pobres e infelizes, porque é ser humano. Mas as pessoas acham que, ser inteligente, ter sabedoria é ter dinheiro. A pessoa pode ser tudo que for, mas tem dinheiro. A gente está vendo que não é assim, mas que nunca isso é comprovado. Mas é bom a gente ter dinheiro também, tá, gente? É bom buscar a sabedoria para adquirir dinheiro, porque a gente precisa dele para viver, para fazer todas as coisas que a gente precisa, mas com sabedoria, com inteligência. E a gente vai aprendendo também, a inteligência financeira também, que podemos dizer assim. E Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e revigora o quê? A alma. O que a gente falou ainda agora? A alma, ali onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas emoções. A gente não sabe direitinho onde é, mas a gente sente aqui na cabeça, A gente sente aqui no peito e a gente sente no corpo inteiro. O corpo fala, não é assim? O corpo fala. Quando a gente está mal de alguma coisa, o nosso corpo demonstra o que estamos sentindo. E quem foi que disse para os seus discípulos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou fazer o quê? Pois é,
Ele não disse isso para qualquer pessoa. Ele não jogou ao vento isso. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Por quê? Porque Ele sabe que eu me canso. Ele sabe que você se cansa. Ele sabe que você se sente, assim como eu também, que nós nos sentimos oprimidos pelas coisas do dia a dia, pelo mundo, pelas coisas que acontecem. Ele sabe disso. Ele viveu aqui entre nós, ele viu a realidade. E ele conhece isso, porque o ser humano é ser humano. E seremos sempre. Quanto mais próximos do Senhor, mais estaremos com Ele. Mas quanto mais distante do Senhor, mais animalesco nos tornamos. Né? E a ideia do mundo hoje é quase que tirar o centro, né? Quase não, é verdade mesmo, tirar aquela centralidade, aquela ideia do homem como ser, como a coroa da criação. Tudo é mais importante do que o homem em si. E isso é muito triste, porque a gente está vendo para onde está caminhando a humanidade. E a gente vai vendo que a palavra, gente, é sempre a palavra. Ela dizia para nós, ela já disse para nós assim, por aumentar o quê? A iniquidade. O que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. O que é a iniquidade? É o pecado. O pecado aumenta tanto, 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 que ao longo da caminhada a gente vai se cansando. A gente vai dizer, meu Deus, por que essas pessoas que estão fazendo isso, isso, isso? O Salmo 73 disse para nós assim, aí o salmista diz assim, o Asaf, né? O Asaf, ó. Assim, quando meu pé estava quase escorregando, sabe, Deus, quando eu estava quase lá, eu me lembrei do teu povo, eu me lembrei de ti e daquilo que o Senhor fez e faz conosco, então eu retornei. Porque, olha, quando a gente olha para essas pessoas, né, quando a gente fica o tempo todo vidrado ali nas redes sociais, quando a gente fica fazendo coisas que nos distanciam do Senhor, a coisa vai ficando ruim, a sabedoria vai indo embora, eu vou me distanciando e vai ficando muito ruim. Aí a gente é lembrado, por quê? Porque é natural da vida isso, gente. É natural da vida, mas não é por ser natural que a gente tem que se conformar, tá? A gente tem que estar sempre ligado. Deus, o que está acontecendo comigo? A inteligência emocional me diz isso. O que está acontecendo? Por que você está sentindo? Por que você está tendo essa sensação ruim? Por que a sua cabeça não está legal? Por que você está assim, com esses pensamentos ruins? A gente se pergunta isso. É um exercício, inclusive, da psicologia. Essa questão do diálogo interno, né? A gente conversar com a gente mesmo. O que está acontecendo? Mas aí, olha, gente, me lembrei de outro texto, porque não tem como não lembrar. Porque a palavra já dizia assim, o salmista dizia assim, por que você está abatida, minha alma? E aí, hoje, diz assim, o autoconhecimento. Olha só, gente, o autoconhecimento, tá? Aí o salmista mostra lá para nós, por que você está abatida, minha alma? Eu acordei de manhã, então assim, né? O salmista, acordei, ai meu Deus, que peso está aqui. E aí eu fico me perguntando, por que você está assim? Olha, não precisa ficar assim. Busca o Senhor. Busca o Senhor, não precisa. Mas isso não quer dizer que você não vá ficar, porque no mundo nós temos aflições, no mundo nós temos as durezas da vida, nós temos as traições, nós temos as tristezas. Nós temos, gente. O Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. Inclusive as coisas ruins, porque ela acontece para todo mundo, o sol nasce para todo, a chuva cai para todos, o ar é para todos. Olha os aprendizados que o Senhor vai fazendo conosco. E aí a nossa mente ao longo da caminhada vai se modificando. Por quê? Porque eu não sou coitadinho, eu não sou coitadinha. Eu posso ser. E eu posso ser porque eu sou uma nova criatura em Deus. A metamorfose que aconteceu, ela continua acontecendo. Não é para eu ficar estacionado, é para eu continuar. E a palavra vai sempre nos convidando a transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente. Uma mudança de mente. Mas, às vezes eu fico presa em determinadas coisas, às vezes eu fico presa em determinadas coisas que a minha mente não muda. Por quê? Porque foi bom para aquele tempo, então eu não quero mudar. Mas o Senhor diz, olha, em Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos. Apóstolo Paulo dizendo assim, gente, presta atenção, eu estou te rogando, eu estou te pedindo, olha, acorda, né? Assim, uma coisa de amor, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus.
Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não é apenas a emoção, porque a gente precisa andar com as duas inteligências, né? A emocional e a racional. Quem fica só preso a emocional, a emocionalismos, e aí acaba fazendo besteiras, porque está preso só lá no emocionalismo. E quem vive só pela razão também acaba sendo duro demais e acaba provocando situações horrorosas. Então a gente tem que ter sabedoria. O apóstolo nos chama isso. Vamos ser sábios, vamos ser racionais também. Mas nós precisamos da emoção, de estarmos encantados com o Senhor, de estar contemplando a glória do Senhor. A palavra está repleta disso para nós. Mas aí a gente pensa também, né? Que apresenteis os vossos corpos. Olha o corpo aí de novo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Apresenta ele ao Senhor da melhor forma que você possa apresentar. Apresenta. E a gente vai aprendendo ao longo da caminhada o que fazer. E aí o texto continua. E não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo, gente. Não toma. Não olha aquela situação e acha natural e vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Mas transformai-vos, né? Metamorfose, a mudança da sua mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso. Para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente muito aí esperto, quer apresentar, quer aproveitar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não olha o restante, né? O que vem antes. Transformai-vos. Deixa o Senhor transformar a sua vida, mas também queira ser coparticipativo dessa transformação, ou nessa transformação. Tenha você a idade que tiver, seja adolescente, seja jovem, seja idoso. Olha, adulto, né? Adulto idoso, adulto velho, depois velho. Tenha você a idade que tiver. É preciso, essa metamorfose, ela não parou, ela continua. Você continua se chocando com as coisas da vida, não continua? É necessário. Você continua sentindo raiva, você continua sentindo as emoções, alegria, paz, né? Surpresa, medo, nojo. É assim, você continua. Continua, na idade que você tiver. Só que a gente vai ao longo da caminhada também perdendo algumas coisas, a gente precisa prestar atenção nisso. Nós somos chamados a isso. Então, eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, mas hoje é mais uma delas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente no Senhor. Eu não vou pregar aqui, não vou ser coach, né? Para poder dizer assim, você é vencedor, sai daqui e vai vencer essa manhã, porque você precisa, porque você é o autoconhecimento, é isso, é você. Tá, é você vai ser um vencedor, mas porque Cristo já venceu na cruz por nós. É isso que nos transforma, é isso que nos dá força. E aí a gente vai realmente sentir, aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso para mim que eu estou fazendo aqui hoje é uma demonstração da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Meu marido estar aqui hoje comigo vocês talvez não saibam, mas ele foi uma daquelas primeiras pessoas que ficou internado e entubado 36 dias. E aquela pessoa que se morresse eu nunca mais ia nem poder me despedir dele lá em 2020. Nós viemos de uma série de pregações lá em Minas Gerais, eu e ele fomos. Era meu aniversário até no domingo, 15 de março. Nós passamos aquele final de semana trabalhando para o Senhor. E quando a gente voltou para casa no dia 16, quase que a gente não conseguia voltar, porque estava tudo fechado. E aí ele, a minha filha, fomos para dentro de casa. A nossa filha, ela devia estar contaminada e ela estava gripada, porque ela trabalha fora também. Depois eu peguei, depois ele pegou. Cada um de nós de uma forma diferente. Ele cuidou da gente, depois ele pegou. E ele foi para fazer uma revisão, foi e ficou. Meu Deus! Eu lembro daquele tempo com muita dor. Muita dor. Porque como eu falei para vocês, eu amo meu marido, não quero ficar viúva. E aí eu falava para o Senhor isso, falava. Mas e se o Senhor não tivesse respondido favoravelmente à minha oração e às nossas orações? Eu não sei como eu estaria hoje, mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu gostaria de estar fazendo o que eu faço para o Senhor.
diante do temor que eu tenho no Senhor. Eu quero continuar amando o Senhor. Eu quero continuar honrando o Senhor. E aí, nos momentos da vida, a gente vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o Senhor vai nos fazendo enxergar isso. Nele. E nas coisas que Ele nos deu. Nas coisas que a gente vai se maravilhando e vai contemplando. Nós somos convidados a isso, Senhor. Nós somos convidados, queridos. E aí, vamos aqui terminando, né? Nem sei quanto tempo que eu já estou passando, já extrapolei, não sei. Mas um exemplo bíblico do que é uma mente transformada. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Salmo 1. A gente já falou outros textos, né? Mas o Salmo 1 é um exemplo de uma mente transformada. É quase que um teste, né? Eu acho que é quase que um teste. Para a gente que é cristão. Como é que eu sei o parâmetro, né? Se eu estou nessa inteligência emocional, caminhando por ela, essa inteligência emocional que é a mente de Cristo, ou não? Eu gosto muito desse texto. E cada vez que eu vou me aprofundando, eu fico assim, Senhor, a Bíblia toda é o reflexo dos nossos dias. A Bíblia é muito atual, a gente sabe que é, né? A Bíblia é atual. O Salmo 1 diz, então, bem-aventurado, vamos lá ler todo mundo? Bem, aquele... Ai, gente, isso é lindo demais. E é forte também. Bem-aventurado aquele homem, aquela pessoa, aquele ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda. A gente ouve. Porque tem muitas pessoas que não são do Senhor, mas é aquela essência de Deus, como a gente falou lá atrás. O conhecimento de Deus, ele está aí, a gente vai aprendendo com ele, vai sendo descoberto. Mas tem gente que tem o conhecimento, adquire o conhecimento do que Deus já deu e faz dele algo muito melhor. Tem gente que não. Tem gente que mistura tudo aquilo e faz besteira, faz muita coisa ruim. Mas, né, como eu trouxe aqui hoje o conselho do Howard, esqueci aqui, aí o Coleman, misturei os dois nomes aqui. Trouxe o conceito. Não sei quem são os dois nesse sentido de conhecê-los pessoalmente, se são servos do Senhor ou não, mas são conceitos bons? São. Mas, gente, nós somos chamados a bem-aventurado. É aquela pessoa feliz, como a gente já ouviu. É aquela pessoa que tem o favor do Senhor. É mais do que felicidade. É uma tranquilidade, é uma bênção que vem do Senhor. Então, assim, eu sou abençoada, sou. Por quê? Porque uma das coisas é, eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, a impiedade. Eu não ando segundo os conselhos dos ímpios. Olha isso. Nem imito, né, o comportamento daquelas pessoas que estão diante de mim e nem me assento com eles. A palavra de Deus diz para nós algo assim muito profundo, né? Assim, que não deve sair da nossa boca palavras ruins. E aí, para algumas pessoas hoje, fala 10 palavras, 9 é xingamento, né? Eu tenho certeza que não é o que acontece aqui, mas é o que a gente vê. E a gente vê e se acostuma tanto que daqui a pouco a gente está fazendo. Então a palavra nos diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, gente, é o nosso caminhar diário. Eu estou aqui hoje, estou sentada na roda das pessoas que são santas e santificadas pelo Senhor, separadas pelo Senhor. Eu também quero ser um deles. Mas e amanhã? E depois? Aonde eu vou me sentar? Aonde eu vou me assentar e com quem eu vou discursar, ou então, assim, dialogar? E quem estará diante de mim? Ou então eu vou abrir as portas da minha casa e vou ligar a televisão, ou vou pegar o meu tablet ou o meu celular e vou dialogar com aquela pessoa que está ali? O que eu estou trazendo para mim? O que eu estou fazendo? E aí a quem eu estou seguindo? Né? Quem é o meu influencer? Ou a minha influencer? Tem gente que não segue o Senhor, mas tem umas coisas boas. Então a gente pega aquilo que a palavra diz, né? Conhece de tudo e retém o que é? Pois é.
Mas aí o inimigo apresenta aquelas coisas que não são muito boas de uma forma que capta, né? Me prende. Então, vamos tomar cuidado. Bem-aventurado, feliz, aquela pessoa que tem um favor do Senhor, que não anda segundo esses conselhos que nos distanciam do Senhor. Que eu não vou me deter com essas pessoas, não vou ficar parando para ouvir. Também não vou ser uma pessoa antipática, né? Porque eu posso ser e eu devo ser uma pessoa simpática. Oi, gente, como é que vocês estão? Né? Tudo bem? Deus abençoe. E continua caminhando, ouve. Ok, não vira as costas, mas continua caminhando. Não se prende ali, não para ali. E muito menos se assenta para ver. Aí o que me vem à mente quando eu vejo isso? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, um stand-up da vida, não é? Aí a pessoa vai lá para frente, fala asneiras, fala, e o outro, a plateia está lá rindo. Se você está rindo, se você está aplaudindo, é porque você está acreditando e dando força para aquilo. Mas eu não vou, Lúcia, eu não vou no teatro, mas, olha, liga a televisão. E ouve as piores coisas lá, que denigrem o cristão, mancham a imagem de um cristão, falam mal do nosso Deus, ou então não falam, mas na verdade falam mesmo, sabe? Zombam do Senhor. E eu estou ali ouvindo. E aquela pessoa é meu influencer. Meu Deus. Quem então tem que ser o nosso influencer? Não sei, o Senhor sabe, mas eu tenho certeza que o influencer dos influencers é o Senhor Jesus para nós hoje. É assim que tem que ser. Então, gente, esse aqui é o nosso exemplo. E que coisa mais gostosa eu saber que eu tenho essa bem-aventurança do Senhor em mim. Eu tenho certeza que é por isso que você veio aqui hoje, porque você acredita também nisso. Então, a palavra está aqui. Eu quero ter uma inteligência emocional, uma mente de Cristo. E se eu quero ter uma inteligência emocional, uma mente de Cristo, onde é que eu vou procurar, se não for na palavra? Tem que ser na palavra, porque é aqui na palavra que eu aprendo sobre Cristo, que eu aprendo sobre Deus, e aquilo vai me fazendo diferente. E aí eu ouço os servos do Senhor que falam da palavra. E sabe, nós temos que reconhecer aquilo que o Senhor fala na sua palavra que nós somos. E não ficar acreditando no que os outros acham. Aí vem uma pessoa e fala muito bonito, porque a gente sabe, né, que as pessoas têm carisma. Tem muita gente que é assim, e fala muito bem. E fala coisas para nos adular. E aí vai falando, a gente vai acreditando nisso, né? Porque você é isso, porque você é aquilo. E fala. A gente vai, realmente, eu sou assim. Mas a palavra do Senhor, que é o nosso crivo, ela diz que você é isso? Ela diz... Então é aí que você vai olhar, tá bom? Eu tenho que acreditar que eu sou isso, sei. Mas a palavra de Deus diz o quê? É aqui então que a gente vai vendo. A mente de Cristo, ela vai sendo gerada em nós, no que a gente faz assim, com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor quer nos dizer. E aí vai se processando a transformação. E a gente vai vendo que os frutos vão se tornando diferentes, não é? Ao longo da nossa caminhada, pelo fruto a gente vai conhecendo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso também para nós. E aí o último texto diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4-7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade. Equidade é a forma da gente ver o outro. Seja a vossa equidade entre vocês aqui, né? A forma de trabalhar o outro com a palavra do Senhor, a forma de tratar o outro. Seja a vossa equidade conhecida, notória, o seu jeito de agir, o seu modo de agir por todos os homens, porque todos estão olhando para nós, porque perto estás o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo. Onde é que estão os pensamentos? Na nossa alma. É ali, a palavra vai fechando tão bonitinho tudo, vai colocando tudo tão especial assim para nós.
E essa metamorfose vai acontecendo de dentro para fora. E as pessoas vão vendo. Por isso, a igreja do Senhor foi crescendo, 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 chegou até nós. E daqui para frente, como será? O que as pessoas vão ver em mim? A metamorfose assim, acontecida, essa transformação, ela tem que acontecer. Quem fazia isso, não faça mais. Quem fazia aquilo, não faça. Por quê? Porque somos do Senhor. Somos do Senhor. Que possamos, irmãos, continuar deixando essa transformação acontecer. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu tenho certeza que também você quer, porque você não estaria aqui nessa manhã. Que Deus continue te abençoando. Que a transformação que aconteceu um dia continue se processando na tua vida. Eu quero muito isso para mim, quero muito isso para você também. Deus continue fazendo a palavra dele frutificar em nós, para a honra e glória dele e para a nossa alegria. Amém.